alunos! Sou Viviane Soares, professora de História. Estou aqui hoje para a gente ter mais uma aula voltada para a avaliação do ensino médio, né? Então, hoje o nosso tema é a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre esse processo e relacionar também esse processo com a independência do país. Espero que essa aula possa contribuir bastante para os seus estudos. Então, vamos lá? Então, na aula de hoje, como foi dito, o nosso assunto é a transferência da corte portuguesa, né? Entender as motivações, entender esse processo e a importância disso para a Constituição do Brasil enquanto país. Espera-se que ao final dessa aula você seja capaz de compreender como os fatos que se passavam na Europa estiveram ligados, né, à história do Brasil e ao nosso processo de independência. É muito importante nós contextualizarmos, né? Então, de que momento eu estou falando? O que a gente está querendo entender desse momento também? Então, a gente está tratando de um momento, né, que é do final do século XVIII, início do século XIX, em que a gente vai ver na Europa uma série de revoluções, né? Então, a gente dá exemplo aqui do processo revolucionário, né, que é a Revolução Industrial. A gente cita como exemplo também a Revolução Francesa, né? E a gente entender que essas modificações pelas quais a Europa passava estiveram relacionadas às modificações que o Brasil também começou a vivenciar. No Brasil, a gente tem como contexto a presença do Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro de Dom José I, né, que era o rei de Portugal. O Marquês de Pombal ele faz uma série de alterações, inclusive administrativas no Brasil. Né? Quando ele deixa o poder, a gente tem aí o período chamado viradeira, que é a presença da Dona Maria, que vai assumir, né, alterando algumas questões referentes ao período em que Pombal estava no poder. Então, assim, a gente sabe que ela mantém um modelo administrativo, mas ela tenta, né, reformular algumas questões postas por Marquês de Pombal. Um exemplo é a proibição das manufaturas, né? Nesse período também é muito importante a gente entender que o Brasil vivenciou alguns movimentos separatistas, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que já foi tema de aula nossa aqui, né? Então, nós temos esse cenário. A Europa movimentada, né, por transformações aí que são ideológicas, que são tecnológicas, que são políticas, né, a exemplo da Revolução Industrial e Revolução Francesa, e o Brasil também vivendo alterações, modificações na sua estrutura, né, inclusive aí vivenciando movimentos que já demonstravam aí, né, como crescia essa ideia de separação. Mas vamos entender então um pouquinho mais, né, conceituando aí o que a gente está dizendo, né, o que a gente está falando desse período. Quando a gente diz de revoluções pós-industrialização, né, e quando a gente fala de ideais liberais, né, então o que a gente está tentando falar a respeito disso, né, e relacionar? A gente diz de uma diminuição do poder do Estado, que é muito importante, né, esses movimentos liberais, eles são movimentos que vão contra o absolutismo, são movimentos que vão contra aí, toda aquela centralização do poder. Então, a gente entende que o Estado ele perde um pouco a força, né? Perde um pouco o poder dentro desse processo revolucionário, porque há um grande questionamento. E a outra questão importante para nós é a ascensão da burguesia ao poder, né? Que há uma modificação também aí que é interessante para a gente entender essas alterações. Então, a Europa, ela vivenciava um cenário de disputa pela hegemonia. De um lado, nós temos a Inglaterra, que se industrializou, né, que ao longo dos anos consolida seu poder, né, que é uma potência que se torna uma referência importante para a Europa. E de outro lado, nós temos a França, que almeja alcançar esse lugar que até então a Inglaterra tinha. Então, a gente tem aí uma disputa muito grande pela hegemonia por parte dos franceses e com relação aos ingleses que até então ocupavam esse espaço, né? Então, de que forma que essa disputa pela hegemonia ela vai estar relacionada à história do Brasil? Como Napoleão Bonaparte, pós-Revolução Francesa, assume o poder na França e ele tem aí como uma das suas metas, né, um dos seus desejos, tornar a França essa grande potência, né, e inclusive concorrendo e tirando, né, ou tomando aí o lugar da Inglaterra, a gente vai ter início a uma série de guerras, né, expansionistas, vamos dizer, guerras napoleônicas. Com essas guerras, né, ele pretendia fortalecer esse lugar, né? Colocar a França nesse lugar.
mas a gente entende que a Inglaterra ela era um verdadeiro obstáculo para os desejos, né, de Napoleão, já que ela permanecia muito forte e Napoleão não conseguia aí, dominar, né, controlar esse poder diante da Inglaterra. Então, uma estratégia que foi utilizada pelo Napoleão Bonaparte, tendo aí esse objetivo em mente, foi o decreto do bloqueio continental. O bloqueio continental, ele definia que os países da Europa precisavam bloquear, né, ou seja, fechar os seus portos para os ingleses, não comercializar. A intenção era enfraquecer a Inglaterra e assim poder, né, controlar o cenário econômico europeu, né, ou seja, a França tomaria esse lugar, né? Só que esse bloqueio continental, ele vai trazer para a gente algumas questões importantes, porque nem todos os países tinham plenas condições de bloquear a Inglaterra, né? A Inglaterra, ela era muito forte economicamente, ela mantinha relações com vários países e é importante também a gente entender que a França, ela não tinha condições de sustentar, né, de abastecer o mercado com aquilo que a Inglaterra antes fazia. Então, assim, por uma série de questões, a gente teve países que não tinham condições de exercer esse bloqueio. Muitos países, né, aderiram, até porque a não adesão significaria a imediata invasão de Napoleão. Então, era um risco muito grande. Um caso para a gente, né, que chama muita atenção no bloqueio continental é a situação dos portugueses. E é nessa hora que a gente entende a relação com o Brasil. Aqui a gente tem até um mapinha, né, que mostra aí, tá pontilhado aí, né, de rosa, meio vermelho, onde estaria, né, exatamente esse bloqueio, né, a que ponto pretendia-se que não tivesse mais contato comercial com a Inglaterra, né? E claro, esse objetivo aí de que a Inglaterra se enfraquecendo, a França, né, ela ascenderia, né, ela chegaria ao ponto aí que Napoleão Bonaparte desejava. Como eu falei para vocês, gente, nem todo mundo tinha condição de bloquear. Um exemplo disso é Portugal, né? Existiam laços entre Portugal e Inglaterra que eram laços econômicos, que eram laços de fidelidade, né, que não podiam ser rompidos assim de maneira imediata. Então, a gente tem uma subordinação econômica de Portugal com relação à Inglaterra, né? Desde o Tratado de Methuen, que ficou conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, né? Um tratado no qual Portugal se comprometia a comprar os tecidos ingleses e a Inglaterra se comprometia a comprar os vinhos portugueses, mas é um tratado que foi totalmente desfavorável para os portugueses, né? Uma vez que os portugueses compravam muito mais do que vendiam. Então, já tinha um histórico de dívidas de Portugal para com a Inglaterra, né? A gente tem a questão dos empréstimos também. Portugal ele dependia muito de empréstimos com os ingleses e existia um forte controle do comércio, né, por ingleses. Então, o comércio interno dos portugueses tinha aí uma presença muito forte dos ingleses, o que leva a gente a entender, né, como eu coloquei aqui no slide, que resumindo, era impossível que Portugal bloqueasse a Inglaterra. Então, começa-se um projeto para a transferência da corte. Por quê? Se os portugueses não podiam bloquear a Inglaterra devido a esses tratados, esperar também a invasão de Napoleão Bonaparte não era o mais acertado, né? Já que era algo que estava aí, né, dentro da ideia, dentro do decreto. Se não bloquear, né, nós vamos invadir. Então começam os acordos para a transferência. Essa transferência da corte ela já havia sido pensada em outro momento, quando Portugal passou por um terremoto, né? Então não é um plano que surge do nada, mas é um plano que se concretiza nesse momento, né? E aí a gente tem aí um acordo que ficou conhecido como Convenção Secreta, no qual Inglaterra e Portugal estabeleciam os critérios para essa transferência, né? Critérios que diriam o quê? Que a Inglaterra apoiaria, né? Oferecia aí os recursos para que essa transferência se concretizasse. Mas, em contrapartida, os portugueses eles deveriam estreitar ainda mais os laços econômicos com a Inglaterra, oferecendo vantagens, né? Dentro dessas vantagens estaria aí, por exemplo, um porto livre, onde os ingleses poderiam, né, chegar e trazer seus produtos para o Brasil, né? E outros acordos comerciais que poderiam vir, inclusive a respeito da escravidão, né? Então, existia aí também uma pressão por parte dos ingleses para que a escravização dos africanos não permanecesse, né? Então, assim, existia todo um acordo para que essa transferência pudesse ocorrer. O que acontece? O avanço das tropas francesas, então, ela significou a transferência, né, ou como a gente também diz, a fuga da corte para o Brasil.
Essa transferência, gente, ela vai alterar substancialmente a história dessa colônia, né? O Brasil enquanto colônia ainda. Então, quando as pessoas, né, quando a corte sai da Inglaterra, né, perdão, quando a corte sai de Portugal para vir para o Brasil com apoio da Inglaterra, né, é algo que surpreende a população portuguesa, né? A gente pensar que diante de um problema, a corte ou os governantes, eles somem, né? Eles vão todos embora. Então, eu trouxe até um relato aqui a respeito disso, né? Que diz o seguinte: Lisboa era um grotesco pandemônio. Grupos de homens saíam armados pelas ruas, mulheres lamentavam-se pelos becos, outros choravam. A população que assistia aos preparativos da fuga apavorava-se com o que via. Então, para a população foi muito complicado entender que a corte estava indo embora diante de uma ameaça como a ameaça, né, da invasão das tropas napoleônicas. Então, um caos, né, acaba se estabelecendo em Portugal, mas a gente tem aí, então, com bastante dificuldade, a transferência da corte aqui para o Brasil. Chegando ao Brasil, a gente tem uma série de transformações que também são muito importantes, né? A gente vai citar aqui algumas medidas que Dom João vai tomar logo que aqui chega. Então, a gente tem a questão da abertura dos portos, que vai cumprir aquele acordo, né? Deixando aí os portos livres para o comércio com as nações amigas. É uma medida para beneficiar, obviamente, a Inglaterra, né? A gente tem também a revogação daquele alvará das manufaturas, que a mãe de Dom João tinha estabelecido, né? E ela deixa de governar por problemas psiquiátricos, né? A gente tem aí um tratado de aliança, comércio, amizade e navegação, que esse tratado ele vai estabelecer questão de impostos, né? Facilitações para os ingleses, inclusive, para comercializar, navegar e trazer seus produtos para o Brasil, né? A gente tem a questão do incentivo à cultura. E temos também, como ponto importante aí, a preocupação, né, com a criação de impostos, né? Então, um novo reordenamento tributário. Nesse contexto aí, o Brasil vai vivenciar movimentos, né, separatistas. A gente vai ter a Revolução Pernambucana, que é um movimento muito importante dentro desse processo para a independência, né? Talvez um dos mais importantes movimentos. A gente já teve a oportunidade de fazer uma aula mais dedicada a esse assunto, mas é importante a gente reforçar, né, que as condições da região do Nordeste, né, especialmente a questão de Pernambuco, faz com que haja uma tomada de poder, né? Uma tentativa aí da formação de uma república nessa região, o que dá para a gente sinais claros de que o processo aí de independência ele poderia acontecer, né? Ele estaria a caminho, vamos dizer assim. Já é um momento que deixa para a gente bem claro. A gente tem um fato interessante, né, nesse contexto aí, que a família real portuguesa vem para o Brasil, relacionado à política externa de Dom João, que é quando ele, né, faz uma retaliação aí a Napoleão invadindo a Guiana Francesa, né, devido ao fato de as tropas napoleônicas estarem em Portugal. Né, uma vez que Napoleão perde o poder, né, deixa o poder, as tropas de Dom João, né, a gente tem aí a retirada também dessa invasão que acontece na América. Outro momento importante que é decorrente dessa transferência da corte é a Revolução do Porto, que é um movimento liberal, né, que vai acontecer quando as cortes portuguesas vão exigir o retorno, né, do rei de Dom João para Portugal. A ideia é que voltasse aquele status anterior, né, do Brasil colonizado e que esse rei, né, voltasse para Portugal, jurasse uma constituição seguindo princípios liberais, né, mas que os portugueses voltassem a ter os benefícios aí da exploração da colônia, vamos dizer. Toda essa movimentação, né, todas essas alterações que nós estamos vendo desde a chegada da corte, elas mostram, né, como que um processo de emancipação ele se desenhava. Então, a gente tem aqui algumas questões importantes para a gente compreender esse processo, né, é como que em torno da figura aí, né, do representante português no Brasil, se agruparam as pessoas, né? Então, de um lado, a gente tinha os portugueses, que defendiam ainda a recolonização do Brasil. E, de outro lado, a gente tinha os brasileiros, né, que já eram contra e que se colocavam, né, naquele desejo de que houvesse autonomia da colônia, né, que houvesse, inclusive, essa separação. Então, do grupo dos brasileiros, a gente vai ter também, né, um grupo que é mais moderado e a gente tem um grupo que é mais liberal, que é favorável à descentralização, né. Todos esses grupos estavam em torno da figura de Dom Pedro, né, dentro desse contexto emancipação, né, pré-independência. Bom, havia aí
por parte, né, dos portugueses, as medidas que visavam essa recolonização. Então havia essa pressão, né, de um lado no Brasil a gente via os diálogos, né, as questões pensando aí nessa possível separação, né, grupos que defendiam, grupos que iam contra, mas por parte dos portugueses a gente via várias exigências das cortes, né? Então, essas exigências das cortes portuguesas para que Dom Pedro também fosse embora para Portugal, gerou uma certa aproximação da população de Dom Pedro, né? Não é que a população via em Dom Pedro a figura que os representava, mas é que naquele momento a permanência de Dom Pedro poderia significar continuidade, né, desse desenvolvimento mais autônomo do Brasil, ao passo que sua ida embora para Portugal poderia significar sua recolonização. Então, por isso a gente entende essa aproximação, né, e até mesmo o desejo dos brasileiros para que Dom Pedro permaneça no Brasil, que é onde ele decide, né, pela sua permanência, um episódio que ficou muito conhecido como o Dia do Fico. Bom, a gente tem algumas etapas importantes desse processo de separação, né? A gente traz algumas aqui, a criação de um ministério, José de Bonifácio, e a gente entender que a atuação desse ministério, né, ela vai acabar gerando também, né, preocupações a respeito, né, de qual grupo, de qual lado Dom Pedro se posicionava, né? Havia aí aquela questão mesmo forte, né, de ter um desejo de independência, mas entender que existiam grupos privilegiados ou uma elite que estava ali dentro daquele acordo também, né? Que não era uma decisão que partia simplesmente do povo, vamos dizer assim, né? Que haviam acordos aí. Diante das medidas recolonizadoras, Dom Pedro ele acaba tomando aí algumas medidas de reafirmação da sua presença no Brasil, como cumpra-se, que ele vai dizer que as medidas tomadas, né, as decisões que viessem de Portugal para o Brasil só seriam cumpridas se ele assinasse embaixo, se ele concordasse, né? A gente tem nesse momento também a expulsão das tropas portuguesas, que é uma medida aí importante, né, no sentido de deixar clara o desejo de não intervenção portuguesa no Brasil, e a convocação de uma Assembleia Constituinte, né, que já vem um projeto constitucional que vai mostrar aí, né, essa questão da separação como algo se concretizando. Bom, o que nós temos no dia 7 de setembro, né, essa proclamação da nossa independência, que como nós vimos, não é um processo que se encerra nesse dia, né, é um processo que ele vai vir desde a transferência da corte e todas as transformações e a dinâmica nova, né, que a gente vai ter na colônia até que isso aconteça. É um processo que ele vai ser encabeçado, né, por Dom Pedro I, com grupos aí que são grupos mais privilegiados, então a gente entende que não é um processo popular, né? A independência ela não é algo que acontece de uma maneira com a participação de todos, embora nós temos várias construções imagéticas que vão dizer disso, né, dessa participação. Mas a gente sabe que é um momento importante em que há uma ruptura dos laços do Brasil com Portugal. Muda muita coisa, gente, depois da independência? É uma questão que a gente sempre se faz, né? O Brasil, de fato, ficou independente? Quais as alterações que nós vamos ter daí para frente, né? É importante a gente mencionar que a independência ela é proclamada por um herdeiro do trono português, né? Então, o Brasil, ele adota a monarquia, ele se torna aí o império, né? E a gente tem aí a continuidade de certos padrões que já estavam estabelecidos, né? Então, a nossa economia, a gente não tem uma grande alteração, nós permanecemos dependentes do capital estrangeiro, dependentes da Inglaterra, né? A nossa questão política também, a gente não tem uma grande alteração, né? Porque aqueles mesmos grupos que se organizavam em torno da figura de Dom Pedro, eles permanecem. Com relação a medidas sociais também, nós não temos grandes mudanças. Um exemplo disso é a escravização dos africanos, que vai permanecer, né? Mas a gente entende que há uma ruptura, um marco importante para a Constituição enquanto país, né? E a gente percebe que isso é um ponto importante para que outros desenvolvimentos venham daí para frente, né? Então, vimos hoje como a transferência da corte portuguesa altera a vida, né, no Brasil, como os eventos europeus estiveram ligados a essas alterações, né, e como esse é um passo aí importante dentro do processo de independência, processo que não se encerra no dia 7, né, que ele permanece em construção, mas que é uma marca importante da separação dos laços coloniais. Fique ligado, em breve nós voltaremos com outros assuntos para você. Até lá!